Sejam bem-vindos ao segundo episódio do podcast Vozes Inclusivas. Hoje temos a presença da Alice. Olá, Alice. Olá, Kátia. Tudo bem? Tudo. A Alice já foi nossa colaboradora aqui. Neste momento está com outra parceria connosco, num estágio. É verdade. E então, como é que está a correr? Está a correr bem, vai acabar já segunda-feira. Foi pouco tempo. Foi a de fevereiro, agora até maio. Alice, vamos falar assim um bocadinho, vamos esmiuçar um bocadinho a tua vida, está bem? Ok. Precisas responder quando não quiseres, sente-te à vontade de dizer não quero responder a isso. Vou tentar. Alice, queres nos falar um bocadinho da tua deficiência? Então, a minha deficiência é algo que acontece, é espinha bífida. E é algo que acontece logo, é uma doença congénita. E acontece às 3 semanas de gravidez, portanto, é no princípio mesmo. Na altura não era detectável, não é? Não, que agora é uma doença que praticamente é possível preveni-la com a tomar o ácido fólico. Quando é que tiveste noção que tinhas uma incapacidade? No meu primeiro dia de escola. Então. Foi Pronto, eu até aos meus 6 anos eu estava protegida em casa, não é? Com os meus pais, os meus irmãos. Eu não me via como uma pessoa diferente deles. Eles nunca te explicaram? Não. Eu andava no colo dos meus irmãos e dos meus pais e achava super normal. Ou seja, tu também não tinhas contacto com outras crianças fora? Não, porque lá está, naquela altura ainda não havia muito essa ideia de creches, infantários, eram todos cuidados pelos avós até entrar na escola. A minha mãe não trabalhava e eu estava o dia todo com ela. E quando entrei na escola e vi que era diferente de todos os outros e colocava-me à parte, eu aí tive a noção de que sim, eu sou diferente. E essas primeiras dificuldades que sentiste na escola, sentiste também por parte dos professores? Sim, que a minha professora chegava a ponto de perguntar aos meus colegas se eu devia passar de ano ou não. Chegava a esse ponto. E, porque lá está, é aquela ideia de que uma pessoa com deficiência, a inteligência dela está nas pernas e por aí fora, na ponta do pé. E claro que há sempre muito preconceito, mesmo a nível de escolas, em relação a isso. Há muitos poucos professores que dão apoio, não é? Porque lá está, eu nunca tive que estar numa educação especial. Eu até sou contra isso em certos casos, não é? No meu caso eu não precisava de educação especial. Certo. E sentia-me à margem, porque lá está. A tua condição é física, não é intelectual, sim. Portanto, de todo que não precisarias de. Sim, porque eu, por exemplo, eu lembro-me no 7º ano, eu tive um professor que ainda hoje guardo com muito carinho. E que ele virou-se, era professor de matemática, e ele virou-se para mim e disse: eu tirei 0 no meu primeiro teste com ele. Quem nunca, não é? Quem nunca tirou um 0 a matemática? E ele virou-se para mim: foi o primeiro e o último, Alice. E eu, a partir daí, eu tirava satisfaz bastante. Foi um professor que fez a diferença? Foi. No teu percurso? Foi. Ele não é que ele me tenha tratado diferente dos outros, não me tratou. Ele simplesmente avisou-me. Tipo, olha, muito fino. E vê lá se melhoras isto. E ao longo do percurso, pronto, mesmo na escola, o percurso académico, na tua adolescência? Eu sou daquelas que digo que voltar no tempo atrás, eu não voltava antes dos meus 16 anos. Porque foi tudo horrível. Desde a tua fase inicial da escola primária até aos 16? Sim, que eu, por exemplo, no 7º ano eu perdi um amigo. Ele morreu de acidente. E chegámos a ir lá ao cemitério, não é? Deixar lá uma homenagem para ele e desejei que fosse eu. Estar lá, morta. Porque eu odiava ir à escola. Eu não aguentava.
o ser rejeitada constantemente. Eu de uma turma de 20 alunos, eu só tinha um amigo. Mas achas que com imagina, tens a escola primária, pronto, são crianças, são imaturas, infantis, mas achas que foi piorando com o avançar da idade dos teus colegas? Não é que não piorou, manteve-se. Meteu-me à margem. Havia um jogo que, lá está, agora não se faz esse jogo, né? Que era o jogar da mosca, né? Que iam todos para cima das costas uns dos outros. E eu era o travesseiro, né? Porque eu voluntariava-me a fazer esse tipo de brincadeira, sim, não é? Para eu poder me sentir incluída. Tu sujeitavas-te a isso para poder estar incluída na... Sim, eu cheguei a levar com um mesmo na cara, tipo, uma pessoa. E para me sentir incluída. Eu andava atrás das pessoas para as pessoas serem minhas amigas. Hoje não o faço. Mas depois dos 16 tudo mudou. Mudou porque eu reprovei. Eu reprovei de ano e mudei-me para uma outra turma que foi graças a ela que eu consegui fazer o meu secundário. O que era diferente dessa turma? Era muito mais unida e viam-me como igual, apesar de que eles tinham que me carregar para o segundo andar da secundária, não é? Para termos aulas de informática. Já a própria escola? A própria escola não te ajudou, não adaptou nada não. que tu pudesses estudar? Não. Eles só adaptaram, já eu estava no 12º ano. Durante 2 anos os meus colegas andavam comigo às costas. Eles subiam-me todos os dias para o andar de cima. Uma turma completamente diferente daquela que tinhas tido até então. Completamente. Eles apoiavam-me a 100%. Aonde eles fossem, a Alice ia junto. O mundo não está perdido, não é? Não. Ainda bem que, não, que há... E diz-me uma coisa, qual era a posição da tua família em relação à escola? Eu ocultava. Eu ocultei muita coisa à minha família. Ainda hoje eu conto algumas coisas que se passaram, mas agora. Porque antes eu não fazia isso. Não querias também que eles sofressem, não é? Não, porque eu acho que eles também não iriam entender. Porque eu acho que é muito aquela ideia de que parece que as pessoas estão a fazer um favor a uma pessoa com deficiência, né? E quando estão a fazer é o trabalho delas. E fica um bocado... Será que vale a pena contar? Será que não vale? E só depois de muito tempo é que eu comecei a dizer mesmo que era vítima de bullying. Como é que eles reagiram? Eles ficaram assim um bocado sem reação, não é? Porque lá está, já passou. Mas em relação à retaguarda familiar, sempre foi boa a tua retaguarda familiar? Sim, sempre me apoiaram. Os meus pais nunca me deixaram faltar nada. E quando chegas à universidade? A primeira semana eu chorei todos os dias. Oh meu Deus. Porque foi outra realidade. Foi completa. Porque eu era assim, eu na escola, eu ia de táxi, vinham-me buscar isso, e cheguei ali, comecei a morar sozinha, o que não me atrapalhou em nada. Moravas sozinha? Morava na residência, morava sozinha. E não me atrapalhava em nada, mas só que comecei a ter que apanhar autocarros. E autocarros não esperam por ti. Mas até nisso, o autocarro naquela altura entrava dentro da universidade. E era muito engraçado porque os motoristas foram também meus companheiros universitários, porque eles viam-me a descer as rampas e isso, esperavam um bocadinho por mim e metiam-me dentro do autocarro e tudo. Né? Eram sempre os motoristas da TUV que me ajudavam a entrar e a sair do autocarro. Tinham uma sensibilidade diferente daquelas que... Sim. Mas só que lá está. Braga é uma cidade, é maior, não é? Só que lá está, era só naquele circuito que também me ajudavam mais. Pois, também não conseguias sair muito daquele circuito. Não, porque era prático, era bastante prático, porque dava para eu ir para as aulas. Claro que eu estava limitada em certos horários, né? Porque havia horários que os meus colegas podiam ir embora, mas eu, por exemplo, não podia. Eu tinha que esperar pelo autocarro que vinha adaptado, não é? Pois, porque não são todos autocarros adaptados. Não são.
E então eu, por exemplo, eu tinha que esperar, se eu acabasse as aulas às 3 horas, eu tinha que esperar até às 5 para poder ir embora para a residência. Mas lá está, depois dessa primeira semana foi a melhor coisa que me aconteceu. Foi o melhor período da tua vida? Foi o pior e o melhor. Mas porquê que dizes isso? O pior e o melhor? O pior foi a partir do momento em que eu entrei para o doutoramento e sofri preconceito por parte dos professores. Na universidade? Sim. Na universidade eu sofri preconceito. Eles chegaram a dizer à minha orientadora que pessoas como eu bastavam um mestrado. Que não precisava do doutoramento para nada. E claro que aquilo afetou-me bastante porque eu tinha passado por um mestrado e por uma licenciatura e tive sempre os apoios dos professores que me viam como um igual. Sim, e o que nós esperamos é que quanto mais graduada a pessoa, achamos nós, não é? Que não tem isto de ter preconceito e... Não, a minha pré-orientadora tentou que eu até desistisse do doutoramento. Chocada. Completamente chocada. Ou seja, nesta fase da tua vida adulta, não é? Porque o teu doutoramento já foi nessa fase da vida adulta, tu tens que voltar a levar com esse choque de discriminação. Foi. Mas algum dia puseste em causa abandonar o doutoramento? Muitas. Mas isso basicamente, tu a partir do momento em que entras na universidade, tu do primeiro dia até o último pensas em desistir. Porque é uma carga horária muito grande. E depois ainda dessa carga horária ainda tens que estudar. Né? À parte. Chegas a um ponto, tu vês uma parede, tu vês uma cama. Sim. Para descansares. E foi isso o que aconteceu, não é? Só que lá está, no doutoramento eu senti ainda mais essa coisa porque era eu que estava a pagá-lo. E então as despesas eram muito grandes, tanto que eu tive que bloquear congelar, que é assim que se chama o termo, a minha matrícula, e eu saí dos serviços académicos a chorar. Porque para mim aquilo era como se tivesse a desistir daquilo. Não é? E voltei novamente lá para matricular-me outra vez. E as senhoras dos serviços académicos deram-me os parabéns por eu não ter desistido. Sim. Porque elas já estavam tão envolvidas no meu processo que já sabiam o que é que estava a acontecer e já me davam os parabéns quando eu aparecia lá. Eu francamente, para mim, isto já não existia. Existe. Sabes? Para mim, isto já não era sequer de imaginar que um professor académico estivesse a torcer para que tu não terminasses o teu doutoramento. Porque lá está, é aquela coisa de ver que a inteligência está na ponta do pé. Precisamente, ainda por cima, numa área que estamos a falar, na área de psicologia, em que tiveste professores que eram médicos, de certeza, não é? Sim, tive. E de áreas assim tão umas científicas, outras mais humanistas, e isso então é que ainda é mais revoltante, não é? Eu tive um professor que ele era o diretor da escola de medicina e ele via-me como um igual. Ele não me fazia distinção. Eu se entrasse às 8h06 eu já não entrava na aula. Acabou-se. Ele tratava-me como igual. Tinhas até às 8h05 para entrar na aula. 8h06 não entras. Já está à porta muitas vezes? Não, eu tinha medo daquele homem. Eu tinha medo daquele homem. Ele falava para mim, eu tremia todo. Olha, mas isto é um bom exemplo para dares às pessoas que possivelmente nos estão a ouvir para não desistirem. Porque se calhar outras pessoas estão a passar pelo mesmo que tu passaste na altura. Porque a parte do desistir foi algo... Desistir é fácil. Aquilo que tu fizeste é que é difícil. O desistir é fácil. Deram-te os parabéns no fim? Ou não mantiveste? Não me deram os parabéns. Sinceramente não me deram os parabéns. Eu acho que quando eu fui defender a minha tese de doutoramento, eu sabia que ia ter lá uma que veio a mando daqueles que tinham já mandado as boquinhas, não é? De que eu não precisava de tiveste aquela sensaçãozinha de chapadinha de luva branca ou não? Eu tive 5 colegas que foram a ver a minha defesa e eles disseram assim: tu nem para ti és boa, rapariga. Porque eu cheguei a um ponto que eles perguntaram-me assim: Alice, olha, e a tua tese, o que é que trouxe de novo? Eu, nada. Não trouxe nada.
Para o mundo académico não trouxe nada. Não é? Já foi difícil fazê-la. Com tantos obstáculos que eu tive dentro da universidade. Isso mesmo, isso na cara das pessoas. E eles, claro, os meus colegas assim, Alice, tu não é para ti, és boa, tu podias ter inventado ali qualquer coisa. Não, eu não vou mentir. Era o teu momento? Era. Mas o engraçado é que eu fui para lá e eu chorava compulsivamente naquele dia. E porque eu vou reprovar. Não é? E são 10.000 euros. É muito dinheiro. Eu gastei mais de 10.000 euros no meu doutoramento. E mais a carga emocional que lá ficou, não é? A minha saúde física e mental ficou toda lá. E por acaso depois as orientadoras estavam bem mais tranquilas do que eu. Eu assim, tá. E passaram. E muito bem. E hoje estás cá com um doutoramento. Passaram-me e eu nunca mais lá pus os pés. E vias pontos positivos de todo esse teu caminho académico? Quando uma pessoa me diz assim, eu vou entrar no doutoramento agora, eu digo-lhe assim, boa sorte, vais precisar. Não é? Mas eu sempre quis ir para... Eu chamava a universidade a escola dos grandes. Não é? Porque eu nem queria uma profissão, eu queria era entrar na universidade. Não é? E a primeira coisa que eu fiz foi comprar o traje académico da Universidade do Minho. Mas essa tua vontade assim de ir para a universidade... era mesmo porque tu querias te ir instruir, querias estudar, sim. Ou tu querias sair daqui? Não, era mesmo porque eu queria aprender ainda mais e mostrar aos outros que eu era capaz. O que é errado, porque tu, quando queres fazer alguma coisa, faz-lo por ti, não queiras fazer por os outros. É verdade, mas eu acho que ao longo da tua vida tu foste tantas vezes colocada, nem era à prova, porque eles nem te deixavam provar que tu eras capaz. Então tu desenvolveste esse sentimento em ti que tinhas que provar que eras capaz aos outros e a ti própria. Sim. E no fim conseguiste e provaste. Provei, mas o que é que me valeu? Acho que ainda estou a tentar descobrir do que é que isso me valeu. Isto porque ainda não conseguiste emprego na tua área, não é? Ainda não consegui emprego e muito difícil de conseguir. Recorda-me só aqui, tu tens um mestrado em Psicologia. Tenho um mestrado em Psicologia do Desporto. Tenho, isto tem que ser por conta, estás a perceber? Tenho um doutoramento em Psicologia da Educação e tenho uma especialidade em Psicologia Clínica. E ainda assim... Não tenho emprego. Não tens emprego? Não. E perspectivas? Nenhumas. Mas tens enviado currículos? Sim. Eu, por exemplo, para o meu estágio profissional que eu tenho que fazer para a Ordem dos Psicólogos, eu mandei mais de 100 currículos. E todos eles vieram-me com não. Mas achas que esse não tem a ver com eu acho facto... que é o facto monetário por vezes, porque no início da Ordem... Mas nunca pensaste que era por... Não, porque eu não colocava esse... Não, porque eu cheguei a um ponto que eu nem colocava. Claro. Que eu era deficiente. Eu comecei a pôr, por iniciativa da Associação Salvador, que me disseram assim, Alice, mete. Porque isso pode ser algo que incentiva a empresa a te contratar. Não resultou de todo por causa da lei das cotas. Claro. Não é? Mas só que a lei das cotas é uma história da carochinha. Eu sei que houve agora uma alteração qualquer na lei para as empresas. É assim, as leis das cotas, as empresas vão preferir pagar a multa porque vai do ser... que contratar? Sim, porque a multa é muito mais baixa do que um ano de salário para uma pessoa com deficiência. Então eles vão preferir não contratar e pagar a multa. É tão triste. É triste, mas aqui em Portugal ainda não existe um esquema que existe em França. Que, por exemplo, tu não queres contratar a pessoa, vais pagar a multa. Mas vais pagar a multa ou pagas ao governo diretamente ou podes pagar esse valor em material para o teu escritório, para a tua empresa e isso. Só que tu vais buscar esse material a uma empresa que é toda ela com pessoas com deficiência.
Enquanto que tu no supermercado pagas por uma resma de papel uns 2 euros, 3 euros, lá pagas 15 Ok. por cada resma. Não é? Ou seja, tu vais dar esse dinheiro da multa a uma empresa que está a contratar pessoas com deficiência. Ao fim e ao cabo, tipo, tu lavas uma mão. Sim. E aqui em Portugal não fazem isso. Que normalmente é preciso uns bons longos anos no resto da Europa para Portugal ver, para depois querer fazer também, não é? Mas isso até a nível de acessibilidades, eu na altura em que eu soube das leis de acessibilidade aqui, houveram países que vieram cá, a Portugal, buscar as mesmas leis, e só que as leis aqui em Portugal não são cumpridas. Terrível. Tu notas que a partir do momento em que tu não consegues entrar nos sítios públicos, É verdade. não é? Como as finanças, Sim. daqui Aqui, por exemplo, na Póvoa não consegues entrar Não nas entra. finanças. não Tens entra. de ser atendida à porta. O que é ridículo porque tu não vais falar de coisas privadas no meio À porta do... das finanças. à porta das Claro que finanças. não faz o menor sentido. Diz-me aqui uma. Estávamos a falar aqui nesta situação da acessibilidade. Em que momento é que tu ponderaste em ter assistência? Eu fui por causa da minha irmã poder gozar as folgas dela. E como é que tu conheceste o projeto Cavi? Foi através de uma outra associação de Braga, que ela era uma cooperativa, a CNAD, e ela falou-me que havia aqui o Cavi da Póvoa, e foi a partir daí que eu entrei em contato com vocês. Ou seja, foi no sentido, mais uma vez, tu não pensaste em ti, pensaste na tua irmã. Sim, foi no sentido sim. de aliviar a tua irmã. Sim, sem dúvida nenhuma. E o facto de também querer ir ao cinema, até hoje ainda não fui. Bem, isso a responsabilidade é tua. Foi minha. Ainda não conseguiste ir ao cinema. Não, ainda não fui ao cinema. Porque lá está, nós estamos a lidar com assistentes pessoais, não é? Saber se o assistente pessoal tem o mesmo gosto que tu no cinema. Isso é muito fofo da tua parte, estás novamente preocupada com a outra pessoa. Mas é mesmo. Deixa-me só te recordar que o assistente pessoal está para te ajudar. Sim, mas só que eu também gosto de ajudar o meu assistente pessoal. Claro, mas também é uma questão de vocês falarem para perceber. É ver os cartazes todos do cinema, qual é que tu queres? Imagina que tu gostas de uma coisa mais de terror e ele de uma comédia romântica. Não, de longe. De longe, terror. Olha, e quando é que iniciou a tua assistência? Iniciou a partir do momento em que eu quis tirar a carta de condução. E então o meu assistente pessoal, na altura, levava-me para as aulas de código. Depois outro assistente pessoal levava-me para as aulas de condução. E foi assim que eu consegui tirar a carta, porque era muito difícil para mim, se não fosse o facto de ter um assistente pessoal, de eu tirar a carta. Porque era, tipo, a minha irmã trabalhava, eu não tinha mais outra pessoa para me levar para as aulas. A escola de condução não conseguia facilitar? Não, era mais difícil. Porque eles há uns anos atrás usavam uma carrinha, né, de ir buscar o pessoal, e eles não fazem isso. A escola onde eu estive. E o facto era aquilo que me faltava. Tipo, é ridículo, mas eu consegui tirar um doutoramento primeiro de tirar a carta de condução. São prioridades. Vamos pensar dessa forma. E foi assim que eu consegui, porque senão ainda hoje não tinha a carta de condução. Muito bem. E conduzes? Vou tentando. Porque entretanto soube que também compraste carro. Sim, porque lá está. As pessoas têm que entender que uma pessoa em cadeira de rodas não quer dizer que ela esteja incapacitada. É a mesma coisa que tu dizeres a uma pessoa que usa óculos que não pode fazer as coisas. Porque a cadeira de rodas para mim é um auxílio. Não é algo que me trava, não é? E foi algo que eu também aprendi bastante quando fui psicóloga da APD de Braga. Eu sentia-me à beira deles uma
um Zé Ninguém, não é? Porque eu vejo os atletas a descer as escadas sozinhos e tudo, e eu Brincadeira. sim, eu chegava à beira do treinador, olha, podes-me descer aqui no degrauzinho, por favor. Como é que nunca aprendeste a descer as escadas de cadeira, Alice? Porque eu tenho amor à minha cabeça. Basicamente é isso. Eu tenho amor à minha cabeça, eu não sou maluca como eles são. Perdeste uma oportunidade aí. Perdi, Estás a ver? mas o engraçado é que, por exemplo, há um americano que ele tem a mesma doença que eu e ele faz aqueles como os do skate, só que faz com a cadeira. Cadeira. E ele faz aquelas manobras todas malucas, que graças a Deus usa capacete, mas eu não. Mas ele também já deve ter partido alguma coisa. Ai, de certeza absoluta. Certeza. Também acho que Certeza sim. absoluta que não é normal. Eu acho que ele não é normal. Olha, e tirando essa situação de ajudar a tirar a carta e que outras atividades é que tens de assistência? Eu, por exemplo, utilizo muito para compras também, não é? Porque lá está, até os supermercados não são propriamente fáceis, porque há Não, coisas, de todo. estantes e isso que eu não lhe chego. Então eu tenho o meu assistente pessoal para isso, não é? Para me ajudar a pôr as compras nos sacos, para carregar-me as compras no carro. Também utilizo para a fisioterapia, para ele faz-me as deslocações no carro. Sim, porque eu sei que tiveste um problema no pulso, não foi? Sim, e fiquei alguns meses incapacitada algum tempo de conduzir. de conduzir. Mas também gosto. A parte do ter assistentes pessoais foi engraçado porque eu conheci outras pessoas. Tu já tiveste quantos assistentes pessoais? Tive 5. 5? 5. Eu sabia que era mais do que dois. O que mais durou teve mais de 1 ano comigo. Foi. O primeiro? Não, Não. foi o terceiro. Não vamos falar em nomes, não é? Não. Não vamos falar. Mas de todo, eu não te vou perguntar qual foi o que tu gostaste mais, mas todos aqueles que tiveste, achas que estavam à altura? Estavam. E eu achei. Eu acho muito engraçado a eles, não é? Porque eu quebro muito os tabus que eles também têm, não é? Sim. Porque Também de uma forma para eles se sentirem mais à vontade, não é? Sim, porque lá está, eu trato-me por coxinha e por aí fora, não é? Dás uma leveza e à eles tua ficam assim incapacidade. a olhar para mim de tipo, tu não és normal, de certeza absoluta. Não é? Porque lá está, eles estão lá como meus assistentes pessoais, não é? Mas eu quero mostrar a eles que eu também sou capaz de fazer as coisas, E muito bem. não é? Claro que eu se for agora à equipa da APD de Braga e dizer assim, eu tenho um assistente pessoal, e eles vão me dizer, coxa, tu não tens vergonha na cara de teres um assistente pessoal? Tu achas isso normal? Eu acho, porque eu tenho direito a ele. E muito bem. E no fundo tu estás a usar a assistência pessoal, tu estás a usar o Cavi de uma forma bastante inteligente e de uma forma bastante correta. Claro que há casos que eu preciso que me limpem a casa e que me há Não, casos mas daquilo que nós já te acompanhamos e do nosso ponto de vista, tu és completamente autónoma Sim, em tudo aquilo que tu fazes. Sim. A cadeira também deu-te autonomia para tu te conseguires Porque deslocar, as não é? pessoas não, eu acho muito engraçado quando eu ia às escolas com a equipa de basquetebol e havia crianças que viravam-se para mim e diziam-me assim, Alice, mas como é que tu dormes? Eu assim, numa cama como vocês. Mas foram crianças que Sim, perguntaram. que me perguntaram isso, mas lá está, as crianças perguntam-me isso na inocência. Quando vejo adultos a perguntar-me, mas como é que tu passas a ferro? Eu, com as mãos? Tipo, como é que se passa a ferro? Não é com as mãos? Sim, Não é? E porque é algo que eles não entendem. porque há Não aquele pensam. preconceito cultural de que pronto, a pessoa tem uma deficiência, Não tem consegue. uma característica, é diferente, não consegue. É colocada à margem, é marginalizada, não é? Mas isso, a ver-se nessa Mas eu acho estranho situações. nos dias de hoje isso ainda acontecer. Existem.
Existem, olha, eu cheguei a um ponto que eu deixei de ter tristeza em relação a certas coisas que eu ouço. Porque eu já ouvi num supermercado uma criança a perguntar à avó: "Oh, avó, porquê é que a menina não anda?" E a avó dizer assim: porque tem preguiça nas pernas. E tu ficas assim: tá, agora eu sou preguiçosa. Eu até pensei que tu me ias contar uma coisa pior. Pensei que ias dizer, olha, foi Deus que quis. Porque eu também já ouvi Ai, coisas assim. Essas, Foi vontade de Deus, é castigo, essa é que já chegaram a dizer à minha mãe que seria melhor Deus me levar para que ela não ficasse com este fardo. Não acredito. Sério? E a tua mãe? O que é que uma mãe responde? Ela não respondeu, ela veio-se embora. Oh meu Deus. Mas como é que é possível? Tipo, a deficiência a mim não me incomoda de viver. O que me incomoda é os preconceitos que eu tenho que enfrentar todos os dias, até para ter uma porcaria de um emprego. Exato. Não é? Porque qual é a Porque diferença? o preconceito começa aí. Tu já não, em pequena, já não partes da mesma linha que os teus colegas. Não. Nunca. E ao longo da tua vida, mais que tu corras atrás, tu nunca vais conseguir acompanhar porque a sociedade e mesmo os professores não te permitiram isso. Não, de todo. E eu, por exemplo, eu gosto muito de ver isso em relação à minha família, aos meus irmãos e isso. Eles ficam revoltados quando me veem a chorar porque eu fui rejeitada num emprego. Não é? Porque eles sabem o que eu sou, os meus irmãos sabem, não? Batalhaste para teres o curso, Sim, não é? E batalharam e eles próprios me apoiaram e deram-me apoio e força e tudo e mais alguma coisa para eu ser alguém na vida, não é? Porque eu ouvi o meu pai a dizer-me assim: Alice, tu desenrasca-te que eu não vou durar toda a vida. E não durou. Não durou. Não é? Só que eu e o meu pai esquecemos de uma coisa. Tudo bem, eu fiz a minha parte, eu fiz os meus estudos, mas esquecemos da sociedade, que olha para mim e vê-me como uma incompetente. Qual é a diferença de tu contratares uma pessoa que usa óculos de uma pessoa que usa uma cadeira de rodas? Sim. É nenhuma. Nenhuma mesmo. Porque ele precisa dos óculos para ver, eu preciso da cadeira para andar. É verdade. Voltando aqui à parte da universidade, para além de estares num doutoramento indo contra, se calhar, metade dos teus professores, no meio desse período tu perdes o teu pai. Eu perdi o meu pai quando eu era caloiro. A primeira semana que eu te disse que eu estive a chorar, não é? Ele já estava doente naquela altura e ele estava à minha espera ao portão, quando eu cheguei daquela semana. E nunca mais me esqueci disso. Porque o meu pai teve um cancro cerebral. E ele chegava a um ponto que achava que eu estava num quartel militar. Não é? Mas lá está. Mas ele sabia que eu estava longe de casa. E naquela semana, não é? Quando eu cheguei a casa, ele estava ao portão à minha espera para me dar um abraço. E eu ainda nem sequer estava na universidade, aquele período das férias, sim. Não é? E ele já dizia que a filha entrou na Universidade do Minho. E eu, orgulho, pai, tem calma, pai. Eu ainda não lá entrei. Mas foi um orgulho que lhe deste, Alice? Sim. E ele morreu quando eu estava a fazer os meus exames finais já de verão. E eu nunca disse a nenhum professor que, olha, o meu pai está a falecer. Isso. A nota que eu tivesse era a nota que tinha. Tanto que eu deixei uma cadeira para trás e não foi por causa do meu pai, foi porque queimei um pé e tive que faltar. Tive que faltar ao exame, porque senão eu não uso isso como desculpas. Isso é de valor. Porque já chega. Que nós, mesmo eu, por experiência, mesmo com colegas, qualquer coisinha era um motivo, era um drama. Não. Nós temos tendência para fazer dramas em qualquer obstáculo que nos apareça. Eu na escola. Mas é que tu vens mostrar que não há dramas. Não, eu, por exemplo, no doutoramento, eu passei 6 meses acamada. Eu, durante 6 meses, eu não parei de fazer o meu doutoramento. Estavas acamada. E estava acamada. Eu pegava no computador, metia ao colo e andava. Basicamente foi isso.
Eu cheguei a levar livros para o internamento do hospital e o meu doutor chamava-me professora doutora e eu dizia, tem calma que eu ainda não tenho doutoramento. Ele disse, não interessa, és professora doutora. Não, Alice, muito, muito sinceramente, eu acho que és um exemplo. E eu volto a repetir, eu acho que se houver pessoas a passarem pela mesma situação, eu acho que devem te ouvir e, se quiserem, devem entrar em contacto contigo. Porquê? Porque tu tens uma força que eu própria, sem nenhuma incapacidade, não é? Pelo menos visível, se calhar não tinha tido essa força toda. Ter já na tua condição, com o historial todo para trás, nada neste mundo estava a teu favor. A situação do teu pai e tu vais até ao fim. Foste até ao fim. Sim, porque lá está. Não sei, acho que não sei estar parada. É isso. É o não estar parado. É o não desistir. É tu, desde os teus 6 anos, saber que vais ter que andar aqui a dar murro na ponta da faca porque ninguém te dá valor. Olha, mas voltando novamente à assistência, o que é que mudou a rotina familiar? Eu sei que já A minha irmã ficou super aliviada. E tu voltas, é exato, a tua irmã. E a tua mãe? A minha mãe também gostou. Não ficou assim enciumada? Não, porque lá está. Ela agora vira-se assim: Alice, olha, traz isto do supermercado. Eu também, mãe. Porque lá está, é um auxílio tanto para mim como para ela, não é? Ou seja, tu tens uma assistente pessoal e tu própria és assistente pessoal da tua mãe. Sim, basicamente foi isso. Foi uma corrente. Não, mas isso é bom. É muito bom nós também sabermos que não se muda só, não se ajuda só a pessoa da assistência, não é? Isto engloba ali a família toda e que é um apoio familiar. Sim, sem dúvida nenhuma. A minha irmã já nem se... Pronto, ela ainda hoje, de volta e meia, ainda me auxilia, não é? Mas que foi assim um alívio, foi. Claro. Não é? E até para mim, porque eu deixei de depender de bombeiros. Eu tenho muito amor e carinho pelos bombeiros. Porque eu considero alguns deles como meus pais. Andaram comigo ao colo. Não é? Mas o facto de me ter livrado deles também ajudou bastante à nossa relação de mais de 30 anos. Exato. Porque é sempre... Tu já és uma pessoa autónoma, mas estás ainda mais autónoma, sentes isso? Sim, sem dúvida. Sem dúvida. E estás satisfeita com a assistência? Estou. E com os assistentes pessoais? Sim. Eu já tive meninos e meninas. E são todos muito carinhosos. Olha, assim, houve alguma coisa que tu deixaste de fazer, algum sonho que não conseguiste concretizar, que com este apoio se vai ser possível concretizar ou não? Acho que não. Acho que... Mas não o quê? Não conseguiste ou não tens? Não tenho. Não tens assim nenhum sonho, nada? Não. A única coisa que eu deixei para trás foi uma viagem a Amsterdão, mas foi por causa da pandemia. Não consegui ir. Mas podes ir. Sim, mas só que lá está. Falta o emprego para pagar a viagem. Não é por falta de assistente pessoal? Não, mas eu acho que para ir de viagem eu já viajei sozinha. Já fui pelo menos umas 4 vezes à França, sozinha. E desenrascas-te lindamente no aeroporto? Sim, eu tenho assistência do aeroporto. Por isso, lá está. Eu até me esqueço. Lá está, eu só precisava do meu assistente pessoal até à porta do aeroporto. Depois lá já tinha outra assistência. Mas aqui o interessante era o assistente pessoal também viajar contigo. Eu acho que seria uma ideia engraçada para os próprios assistentes pessoais verem como é que nós somos tratados nos aeroportos. Por acaso, francamente, não tenho noção. Não é? Porque nós temos, a partir do momento em que fazemos o check-in, nós temos assistência. Não é? Tem uma pessoa, eu, por exemplo, aqui no aeroporto daqui do Porto,
eu só pedia a partir da porta de embarque. Eu chegava à porta de embarque, estava lá a pessoa, à minha espera. Não é? Mas, por exemplo, em Lyon, eu saía do avião ou fazia o check-in e eu já tinha a pessoa à minha espera. Gostaste? E então ela acompanhava-me até o momento em que o avião levanta voo, ela está comigo. Isso é muito bom. É porque eu senti, a primeira vez eu quase que me senti o Presidente da República. Eu nunca me senti tão bajulada, nem tão bem tratada como. É por isso que eu sinto assim uma certa saudade de viajar. Viajar, não é? É por causa disso. Mas olha, no que diz respeito à assistência, é possível conciliar. Sim, e seria até uma ideia engraçada até para os próprios assistentes. Uma viagenzinha a Barcelona. Vou pensar no teu caso. Eu sei que tens aí assim umas Sim, ideias. sim. Isso era muito bom. Sim, porque lá, eu gosto de viajar de avião. Então, se o tempo estiver nublado, acho que é o mais bonito. Porque furas as nuvens, estás a ver? Então é outra. É um alívio. Os teus problemas ficam para trás. Ficam nas nuvens. Ficam. Que eu, a última vez que eu viajei foi em 2016 e eu deixei os meus problemas para trás, completamente. Dane-se. E foi. Depois passei 6 meses acamada, ou seja, ainda bem que eu fui viajar. Ainda bem que fizeste. Sim. Então agora tens que fazer uma nova viagem, não é? É. Já vai há algum tempo. Bastante. Eu gosto. Fazes. E dentro do leque de assistentes pessoais que já te colocamos e o que tens agora recentemente, seria também uma boa aposta fazer uma viagenzinha. Sempre te deste muito bem com eles, até sim, mesmo sim. Assim, uma relação não só de assistente pessoal, mas Não. uma relação de mais proximidade. Sim. Ainda hoje gosto de lhes mandar assim umas piadas quando eles deixam para trás, não é? Aqui na assistência há aquela. Vamos dizer, aquela linha que separa a parte da assistência da amizade e quase Sim. que passas a linha com alguns, não é? Claro, isso é inevitável, porque tu crias uma relação com as pessoas. E eles, no fundo, acabam também por mudar um bocadinho o teu dia-a-dia, não é? Sim, sem dúvida nenhuma. E o teu estado de espírito, principalmente, espero eu. Tem dias. Tem dias que isso acontece. Não é sempre, mas tem. Eu sei que tens uma relação assim mais especial com um assistente pessoal, não vou dizer se é do sexo feminino ou masculino, porque eu sei de quem é, mas vias-te fazer, por exemplo, uma viagem com essa pessoa. Via-me, sem dúvida nenhuma. Sentes uma ligação com ela, com essa pessoa. Sim. E assim, falar mais um bocadinho da assistência. Não sei, ajuda-me. O que é que queres saber? Tu que vivencias a assistência? Eu acho que é um projeto muito engraçado e muito necessário. Não é? O que é que tu mudavas? Se fosses tu a mandar, se fosses tu que estivesses lá no Parlamento. Eu acho que dava mais liberdade aos utentes a nível de escolha de horários e por aí fora, não é? Porque acho que essa parte também seria importante, não é? Porque tu tens que ter tudo planeado. É verdade. Com o assistente. E por vezes precisas de ir a algum sítio de urgente, já tens que ver se é possível ou não é possível. Nós, enquanto equipa, nós temos noção que isso é um grande constrangimento. E tu, própria, que agora estás connosco a fazer um estágio, tu também, neste caso, colaboradora / também utente, neste caso, também percebes que deste lado não é fácil isso. Não. Precisamente da forma como este projeto foi porque elaborado. Lá está, eu entendo o vosso papel, que vocês querem ao máximo ajudar os vossos utentes. Nós mas tentamos também... não falhar com ninguém, mas nem sempre é possível. Não. E tu própria sabes que também já, todo. infelizmente, também já falhámos contigo. Mas agora sabes que não é algo propositado. É complicado. É fazer omeletes sem ovos. É gerir pessoas. É isto. E não é fácil gerir pessoas. É verdade. Não é? Porque tens que gerir utentes, tens que gerir assistentes pessoais, tens que gerir horários. E temos que gerir um leque de zonas
Sim. Estamos a falar no distrito todo de Braga. Que É imenso. tanto estamos a falar daqui da Póvoa de Lanhoso como estamos a falar de Cabeceiras ou Famalicão. Sim, sem dúvida nenhuma. Vizela. Não é complicado, não, é bastante complicado. E eu acho que se vocês se derem-vos a liberdade de contratar mais assistentes pessoais, vocês ainda vão ter mais utentes. Sim, a nossa esperança era essa, porque efetivamente isto é um projeto piloto, não é? Isto tinha que começar por algum lado, começou nestes moldes. E ao longo destes 4 anos eu estou desde o início. Fomos percebendo quais eram as falhas deste projeto e fomos enviando regularmente relatórios para o INR. Mesmo eles fizeram outros estudos noutros CAVIs e isto é transversal a todos os CAVI. Há estes problemas em todo lado. E agora, nesta passagem, neste futuro para a segurança social, nós esperamos, sinceramente, que estas falhas, não é? Estes constrangimentos, que são bastantes, que vão ser colmatados assim aos poucos. Claro que não vai ser do dia para a noite e a única coisa que nós pedimos é que nos deem tempo, não é? E eu acho que era fundamental não acabar nunca com este projeto, por favor. Eu duvido que isso vá acontecer. Isto vinha já aí o Tribunal dos Direitos Humanos aqui. Não vai. Porque lá está, eu não sei se este projeto está em outros países. Eu acho que ele já passou, não sei se está implementado neste momento, mas já teve noutros países. Aliás, eu até estou aqui em falha, porque eu acho que ele já existe realmente noutros países, mas não é, lá está, não é um CAVI, é uma resposta social já existente. Sim. Por exemplo, os centros de dia, é algo que já está implementado. Por exemplo, nos Estados Unidos, tu tens que pagar para ter um assistente pessoal. Assim, em Portugal também há assistentes pessoais privados. Sim, há instituições que também desenvolveram isso do ponto de vista privado, mas para aqueles que não têm condições financeiras, isso é impensável, não dá. Não dá. É impossível. Não dá e eu não acredito que isto seja para terminar. Eu acredito sim que isto seja para continuar e aumentar. E aumentar, sem dúvida, porque assim, modéstia à parte, a nossa equipa, acho que nós temos uma equipa fantástica. Acho que mesmo os nossos utentes tivemos muita sorte nos utentes que nos contactaram. Obrigada pela parte que me toca. Tu também. Mas penso que estamos a fazer um ótimo trabalho com aquilo que dispomos, porque o nosso CAVI, como eu costumo dizer, é o irmão mais novo de todos os CAVI aqui da zona de Braga. Há outros com um menor número de utentes. O nosso tem um número máximo de utentes, não é? São 50 utentes, em que nós temos apenas 600 horas semanais a dividir por 50 utentes. É pouco. Estamos a falar em comparação com, por exemplo, um país em rede que tem, penso que são 50 utentes e tem 1600 horas. Por exemplo, um AVI que tem cerca de 40 e poucos utentes para também 1600 horas. Obviamente que aquilo que nós tentamos fazer é magia, não é? Distribuir. Com as horas que temos e tentar não falhar a ninguém. É esse o nosso... é aquilo que nós tentamos mesmo. Sim. E acredito que vocês vão conseguir continuar. Nós lutamos por isso todos os dias. E mesmo com os pedidos que fazemos ao INR, nós estamos constantemente a pedir, por favor, mais horas, por favor, um maior financiamento para podermos contratar. Isso traz independência. Sim. E é aquilo que nós todos queremos lutar para isso, não é? É o conseguirmos estar dependente, principalmente da nossa família. Sim. Nós notamos que, principalmente as pessoas que pediram assistência para libertar a família, sim, notamos hoje que são pessoas muito mais felizes. Sim, e é verdade. É verdade que dá um outro alento, e acho que mesmo para as próprias famílias é sentirem que os familiares não estão desamparados. É verdade. Acho que passa muito também por causa disso. Verdade. Alice, se eu te pedisse assim uma única palavra, vou-te dar uma frase. Lá estás tu a querer ser difícil. Olha,
definisses a maior mudança na tua vida a partir do momento em que começou a tua assistente? Acho que é liberdade. Acho que é a palavra certa para isso. Foi mesmo liberdade. Pegar e andar. Basicamente. Há alguma coisa que tu gostasses de dizer aos nossos ouvintes? Não sei, eu acho que é importante que, se vocês ainda não têm Cavi, procurem um Cavi, não é? Porque há Cavis, tanto há o da Póvoa como há os de Braga, não é? E se vocês querem ter liberdade da vossa família, é o primeiro passo que vocês podem dar, sem dúvida nenhuma. Fez a diferença na tua vida, não fez? Fez. Portanto, Claro que fez a diferença. obrigada, Alice. Foi um prazer ter-te aqui. Obrigada, eu. Pronto, e foi mais um podcast Vozes Inclusivas. Obrigada e até à próxima.